Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Olá, Sara. Olá, Oceli. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 18 de março, e mostrando para você as principais notícias dos jornais, publicadas nos jornais de hoje, Brasil afora. E a gente começa pela Folha de São Paulo. Hoje a manchete é um assunto internacional. Israel ataca Gaza e põe fim à trégua com o Hamas. Segundo o grupo terrorista, o Hamas, mais de 413 pessoas foram mortas nesse reinício aí dos confrontos. Tel Aviv, Israel afirma que palestinos rejeitam negociação. Eles queriam a libertação de mais prisioneiros, as negociações travaram e o jeito foi voltar de novo à guerra. E nessa primeira investida, 413 pessoas morreram. No Vaticano, o Papa Francisco, hospitalizado, pede em carta o fim dos conflitos no mundo. Agora, na área de política, governo Lula, 5 agências de publicidade concentram 78% da verba de publicidade da gestão Lula, isso no ano passado. Sob Bolsonaro, o agregado foi de 86%. Ciência, astronautas da NASA começam a voltar à Terra após 6 meses no espaço. Eles devem pousar hoje por volta das 19 horas na Terra. O Folha de São Paulo aproveita para fazer um podcast para debater este assunto. O podcast Café da Manhã fala do retorno da dupla americana para casa. E aqui, no carrossel de imagens em destaque na capa da Folha, a primeira, Tchauzinho, Barry, de 62 anos, e Sunita, de 59, despedem-se da tripulação da ISS antes de retornarem à Terra. Entenda como viagens espaciais afetam a saúde. De volta para casa, outra matéria também sobre astronautas. A cápsula da SpaceX, que é uma empresa do Elon Musk, pouco depois de desacoplar da Estação Espacial Internacional, levando os astronautas da NASA presos na ISS havia 9 meses. Posse na OAB. Lula vai a evento em Brasília, na Ordem dos Advogados do Brasil. O evento foi para a posse festiva para o segundo mandato na presidência da OAB Nacional de Beto Simonetti. Foi lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Lula foi lá, discursou, e no seu discurso lembra a Operação Lava Jato
e defendeu a regulação das redes sociais. E nesse evento, destaque de outro jornal, que nós vamos ver daqui a pouco, é que o governador de Brasília, o Ibanez Rocha, do MDB, ele não foi, dizendo ele que não foi porque ele não ia no evento onde estaria Lula, que ele chamou de terra arrasada. A briga de Ibanez Rocha com Lula é porque o Lula disse que Ibanez foi cúmplice, dados os ataques do dia 8 de janeiro de 2023. Ele foi, segundo Lula, ele foi conivente. A outro destaque aqui no carrossel de imagens é este carro vermelho. Esse carro foi usado no filme Ainda Estou Aqui. É o Cadete 1968. Saiba como é dirigir o carro usado no filme Ainda Estou Aqui. O modelo foi pintado de vermelho para as filmagens e mantém as marcas do tempo. O ano dele é de 68, 1968. Na África, luta pela liberdade. Conheça a trajetória de vida da advogada Alice Com, ela tem 80 anos, que se arrisca para defender os direitos dos homossexuais na África. Queda de aeronave. Acidente de avião de pequeno porte deixa ao menos 12 mortos em Honduras. Uma das vítimas é o cantor e compositor local Aurélio Martinez. Eleições 2026. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, agrada a bolsonaristas com a subida de tom no discurso dele no domingo, ao lado de Bolsonaro. Efeito sobre Lula e anistia é minimizado. A anistia é o projeto de lei que está tramitando, os projetos de lei que estão tramitando no Congresso para anistiar os réus, os condenados pela depredação, pela desordem causada no dia 8 de janeiro de 2023. Brasileiros ganham entre 4 mil a 46 mil reais para trabalhar em cruzeiros sem folgas ou férias. Esse cruzeiro é esses navios de turismo. E brasileiro tem essa chance de trabalhar com esse nível salarial, de 4 a 46 mil reais. Acomodação dentro do navio e alimentação gratuitas são alguns dos atrativos do trabalho. Lula envia nesta terça-feira envia para o Congresso Nacional a proposta que isenta do imposto de renda quem ganha até 5 mil reais por mês. 10 milhões de pessoas, de brasileiros, devem deixar de pagar o imposto. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente solicitou a manutenção de descontos dados atualmente e que, caso aprovado, nesses termos propostos pelo governo, a repercussão será de 27 milhões de reais que o governo deixa de arrecadar. Robôs com inteligência artificial ganham mais espaço e desafiam o setor de coaching profissional. O chatbot treina trabalhadores para situações difíceis e levanta dúvidas sobre privacidade.
na coluna da jornalista Mônica Bergamo, diz o seguinte, é uma nota: Janja da Silva, primeira-dama do país, embarca para o Japão uma semana antes de viagem oficial de Lula e não divulga a agenda. A assessoria não esclarece razão de uma visita prolongada da primeira-dama ao país asiático. Após cancelar show em São Paulo, a cantora Lin da Quebrada é internada por depressão e uso de substâncias tóxicas. A equipe da artista diz que a situação é delicada e que ela teve de se afastar das atividades profissionais. Essa Lin da Quebrada esteve recentemente participando de um desses Big Brother da vida. Previsão do tempo. Previsão aponta possibilidade de chuva em São Paulo até quarta-feira, até amanhã. O tempo deve firmar aqui em São Paulo é sol quente. O sol deve aparecer na quinta-feira e tendência é que a temperatura suba no fim de semana. Para ler, Folha de São Paulo traz uma matéria especial mostrando escravidão e regime colonial são classificados por países da União Africana como genocídio. Que tem uma matéria também com um pastor, ele diz: Jesus morreu para salvar, não para condenar, afirma pastor reconvertido em igreja LGBT+. Microplástico afeta crescimento de plantas e diminui patamares de fotossíntese, afirma pesquisa. A empresa quer fazer fertilizante em Minas Gerais a partir de hidrogênio verde, entenda como funciona. Com categorias ligadas à crise climática, empreendedor social abre inscrições de sua 21ª edição. Em São Paulo, deputada autista assume liderança da bancada do PSB na Assembleia Legislativa. Um caderno de economia, chamada de capa da Folha de São Paulo. Gestão do governador Tarcísio de Freitas publica contrato de concessão da rodovia Nova Raposo Tavares. O governo de São Paulo estima que concessionária deverá investir 7,9 bilhões de reais em 30 anos. A empresa, a Enel, distribuidora de energia em São Paulo, renegocia até o dia 31 deste mês dívidas, isso em comemoração do mês do consumidor. Será possível pagar débitos da fatura de energia em até 6 vezes e com desconto de 10% de entrada. Usuários de Alexa nos Estados Unidos são obrigados a enviar conversa a servidor da Amazon. O Google negocia comprar a startup de cibersegurança chamada Wiz por 30 bilhões de dólares. Mercado de trabalho inerte para a geração Z precisa de atenção. Situação de baixa contratação, baixa demissão funciona bem para os mais velhos. Na área de política, governador Ibanez Rocha diz que não pisa em terra arrasada de Lula e falta a evento no Distrito Federal. E o evento foi ontem a posse festiva do novo Conselho Federal da OAB,
e com a posse para o segundo mandato como presidente nacional da Ordem, do Beto Simonetti, ele que é do Amazonas, é de Manaus, reeleito, é o primeiro presidente da OAB reeleito nos últimos 40 anos. E tem também cearenses que fazem parte do Conselho Federal da Ordem, pois o Ibanez Rocha não foi ao evento, com raiva do Lula. E em Minas Gerais, o governador Romeu Zema publica frases sobre estúpido liderar a manada após críticas a Lula. Chamou Lula de estúpido e líder da manada que segue Lula. Na coluna Painel da Folha, a nota em destaque é dizendo que o Bolsonaro deve ter julgamento mais rápido que Lula, apesar de fase inicial mais demorada. O ex-presidente reclama de velocidade na tramitação, da tramitação de seu processo no Supremo. Ele acha que deveria ser mais devagar. No Guia Folha, duas chamadas de capa para as matérias sobre entretenimento. A primeira é a agenda de passeios, que reúne peça lá em São Paulo sobre a atriz Hedy Lamarr e Festival PCD. Programação em São Paulo ainda conta com evento que reproduz costumes da Idade Média. E na área da música, que é a foto da Marrom, cantora Alcione. Alcione, a Pitty e Roupa Nova, o grupo Roupa Nova, se apresenta em São Paulo nesta semana. Conheça a programação. Na página de saúde, tem uma matéria dizendo que uma mulher autista fica internada em hospital psiquiátrico por 45 anos indevidamente. No caderno cotidiano da Folha, a primeira matéria é dizendo que uma ex-candidata a vereadora pelo PSOL teve pedido de soltura negado e não quis avisar a família sobre a prisão. Detida por vender brigadeiros de maconha, Brunella Hitton foi dada como desaparecida. Ela está presa. Justiça proíbe que a Prefeitura de São Bernardo do Campo renomeie a Guarda Civil Municipal como Polícia Municipal. É o primeiro caso que a Justiça proíbe. Quinta-feira passada, foi a Câmara Municipal de São Paulo que aprovou a mudança de nome. Não só de nome, como de função. Não mais Guarda Civil, mas Polícia Municipal. Violência no centro de São Paulo volta a registrar alta de furtos. Os roubos recuam. Caso do estudante, agora na editoria de Mundo, caso do estudante Mahmed Carlil pode definir futuro de deportações nos Estados Unidos. Eurodeputado sugere que os EUA devolvam a Estátua da Liberdade. Universidades abrem mão de seus posicionamentos em momento tenso nos Estados Unidos. Harvard, por exemplo, aumenta a oferta de gratuidade como forma de reforçar a diversidade. No Equador, rompida com Noboa, vice do Equador vai à Turquia assumir cargo por ordem de presidente. Verônica Abad vive disputa com o mandatário e diz que ele rompeu com o Estado de Direito. Na página de Meio Ambiente, matéria da Folha, dizendo que
águas internacionais, os governos pedem cautela sobre mineração no fundo do mar. Nações favoráveis à moratória para proteger ecossistemas temem elaboração rápida de código. Caderno de esportes, sorteio da Libertadores. Veja os rivais dos times brasileiros. Saiba os oponentes do Corinthians na disputa da Copa Sul-Americana. Na área de cultura, 3 chamadas. A primeira é para o lançamento do documentário na televisão, o resgate daquela tragédia em 1988, quando o barco Batomushi naufragou e matando várias pessoas. Era de noite, estava chovendo, e uma filha de um dos que morreram fez esse documentário, realizou esse documentário para não deixar esquecida aquela tragédia. Como série de True Crime, reconta o naufrágio do barco Batomushi no Rio de Janeiro em 1988. No cinema, sobre cinema, a justiça norte-americana proíbe divulgação de fotos dos corpos de Jenny Hackman e de sua esposa, que elas sejam divulgadas. E eles morreram, os corpos foram encontrados na casa dele. E a atriz Kate Winslet age como fotógrafa na Segunda Guerra Mundial, num filme que pode ser visto a partir desta terça-feira na televisão. E o que é que nós temos, Sara, no jornal O Estadão de hoje? Bom, Celi, hoje o Estado de São Paulo nos traz como manchete um assunto que é da editoria de política sobre conflito de interesses. Isso porque a CVM investiga ministros por cargos em conselho de empresa. Lupe, Aniele e chefe da CGU não consultaram comissão de ética. E o texto da manchete nos informa o seguinte: a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que regula o mercado de capitais no país, abriu um processo administrativo para apurar possíveis irregularidades na nomeação de 3 ministros do governo Lula para o Conselho de Administração da Tupi, metalúrgica com ações na Bolsa. Carlos Lupe, Previdência, Aniele Franco, Igualdade Racial e Vinícius Marques de Carvalho, Controladoria Geral da União, se tornaram conselheiros da Tupi em 2023 por indicação do BNDES Participações. E segundo a CVM, pela Lei de Conflito de Interesses, antes de assumirem os seus cargos, eles deveriam ter obtido autorização da Comissão de Ética da Presidência, o que não ocorreu. Só neste ano, a comissão deu parecer favorável às nomeações e, mesmo assim, os ministros podem responder a processo por violação ética. E R$ 83 mil por mês recebem os 3 ministros, soma do salário com a remuneração de conselheiro. E ainda sobre esse assunto, os ministros dizem que o BNDES não viu conflito. A Comissão de Ética não teria sido consultada porque o BNDES, nas diligências para as nomeações, não identificou impedimentos. E agora da editoria de Economia,
A atividade econômica cresce mais que o esperado no mês de janeiro. Na véspera do Copom, Banco Central divulgou que o Índice de Atividade Econômica, IBC-BR, avançou 0,89% em janeiro, ante dezembro. O mercado estimava no máximo alta de 0,7%. E R$ 5,68 foi a cotação de fechamento do dólar ontem, e IBC-BR ajudou em queda de 0,99%. E ainda da editoria de economia, agora um destaque para o recálculo do novo imposto de renda. O ministro Fernando Haddad diz que isenção à renda de até R$ 5.000 custará R$ 8 bilhões a menos. A renúncia fiscal com isenção é avaliada em R$ 27 bilhões e não mais R$ 35 bilhões, como inicialmente estimado. Agora na editoria internacional sobre o Oriente Médio. Israel retoma bombardeio a Gaza após negociação com Hamas travar. O governo israelense afirma que o grupo terrorista se nega a soltar mais reféns e a aceitar termos para ampliar o cessar-fogo. E agora temos aqui um assunto que é da editoria Metrópole sobre a insegurança pública. O projeto antimáfia da Justiça endurece prisão de membros de facção criminosa. O texto, que está em preparação no Ministério da Justiça, quer facilitar sequestro de bens de organizações criminosas. E o jornal Estadão também nos traz esta imagem em destaque com a seguinte legenda: lixo estrangeiro na costa paulista cresce 500% em 5 anos. A maioria, cerca de 5,6%, é resíduo originário da China. Correntes podem transportar esse lixo flutuante entre os continentes, mas a suspeita recai sobre navios perto da costa, aponta a ONG Ecomove. E ao lado temos um destaque da editoria de cultura sobre um boom na pandemia. A melhor trilha para sua planta. Efeito ainda é discutido, mas o fato é que há bandas e playlists de músicas no streaming dedicadas a elas. E agora sobre política, decisão do STJ. Desembargadores do TRT do Rio de Janeiro são condenados por propinas. E agora sobre esportes, Libertadores. Palmeiras, São Paulo e mais 5 brasileiros já conhecem rivais. Oceli, quais são os destaques do jornal O Globo de hoje? No alto da capa do jornal O Globo, Sara e internautas, a chamada é para uma peça, Otelo, de Shakespeare, que está batendo recorde na Broadway. Com ingressos de até R$ 5.000, aí cerca de $1.000, né? A peça Otelo de Shakespeare, com os atores Jake Gyllenhaal e Denzel Washington, bate recorde de público na Broadway. E essa chamada de capa, ela tem também por trás dela o sucesso dessa peça é ressaltado porque tem uma briga entre Hollywood e Denzel Washington. Tem aqui as fotos deles, de barba é o Jake e o de boné o Denzel Washington. Tem uma briga porque o Denzel Washington, que é muito conhecido naquela série O Protetor, ele está cancelado de gravar lá em Hollywood. Tem uma briga aí com a indústria cinematográfica. Mas a manchete do Globo é sobre rendimentos, imposto de renda, reforma nos rendimentos. O governo federal vai propor tributar dividendos de pessoa física para custear a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Aí uma isenção de 27 bilhões de reais. Diz assim o texto da manchete: o governo Lula enviará hoje ao Congresso Nacional
uma proposta de reforma do imposto de renda para zerar a alíquota de quem ganha até R$ 5.000 por mês, medida que terá um impacto de 27 bilhões de reais nas contas públicas, segundo estimou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para compensar essa perda de arrecadação, os 27 bi, o projeto prevê taxar em 10% a renda de quem ganha acima de R$ 1.200.000 por ano. A tributação é progressiva, começando em percentual menor, com quem ganha até R$ 600.000 anualmente. O principal mecanismo para a taxação dessas faixas mais ricas, de quem ganha de 600 mil até 1.200.000, informa o Geraldo Doca, que escreveu essa matéria para o Globo, será a cobrança de imposto direto na fonte sobre dividendos, que é o lucro distribuído aos sócios das empresas, auferidos por pessoas físicas, o que hoje é isento de tributação. Estímulo da China é prévia do PIB. Estímulo da China e prévia do PIB fazem o dólar cair a menor patamar em mais de 4 meses. Medidas de aceleração do consumo na potência asiática, a China, e bons números do IBCBR, a chamada prévia do PIB, derrubaram a cotação da moeda americana a R$ 5,68, o menor nível desde o dia 7 de novembro do ano passado. Ainda na área internacional, na economia, política comercial dos Estados Unidos vai fazer a economia global desacelerar, projeta a OCDE, a organização que reúne as 38 maiores economias do mundo, revisa para baixo suas projeções de crescimento global para 2025 e 2026, com o impacto da agenda tarifária de Trump. Ainda na área internacional, em meio a impasse sobre estender cessar-fogo, Israel retoma os ataques ao território de Gaza, alegando descumprimento do Hamas no acordo para a libertação de reféns. O exército israelense voltou ontem a bombardear o enclave após trégua iniciada no mês de janeiro. Segundo a Defesa Civil de Gaza, aqui o Globo está trazendo 45 pessoas mortas, mas a gente viu na Folha um número mais atualizado de 445 pessoas mortas nesse ataque. Aqui no Brasil, os partidos republicanos do governador de São Paulo e o PSD de Gilberto Kassab resistem a aderir ao projeto de lei que anistia os condenados do dia 8 de janeiro. Apesar da pressão do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o tema avance no Congresso, o PSD de Kassab está rachado sobre apoiar ou não esse projeto da anistia. Já o Partido Republicano, do governador Tarcísio de Freitas, tem a oposição
do próprio presidente da Câmara, que é do Republicanos da Paraíba, que é o deputado Hugo Mota. E é ele que pauta, é ele que faz a pauta das votações na Câmara Federal. Represento milhões. Quem disse isso foi o autor daquela frase que ficou conhecida ontem, domingo, que naquela foto, na primeira imagem, no primeiro plano tem um Jair Bolsonaro discursando lá no palanque e atrás a frase sem anistia, e o Jornal Globo foi entrevistar, é um rapaz de 18 anos que confeccionou aquela frase. E ele disse isso: represento milhões, diz autor de protesto em janela na Avenida Atlântica, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Mapa da saúde. Atendimento médico com especialista tem gargalo no SUS, no Sistema Único de Saúde. A consulta com um médico especialista na rede pública de saúde pode resultar numa longa viagem até o atendimento e evidencia o desequilíbrio na distribuição desses profissionais pelas regiões do país. Apenas 6,7% das cidades brasileiras dispõem de um oncologista, por exemplo, para tratar um caso de câncer. Essa concentração dos profissionais médicos, todos eles querem ficar nas capitais, que têm maiores condições, maiores recursos. Esta foto de destaque, lá no Rio de Janeiro, é para mostrar a insatisfação dos turistas. Essas duas moças não dando joinha, estão dizendo, uma negação, fazendo esse gesto. Por quê? Porque ontem o Cristo Redentor, que é um dos ícones do turismo do Rio de Janeiro, ficou fechado. Frustração no cartão postal do Rio de Janeiro. Após a morte de um turista gaúcho num domingo, por infarto fulminante, lá no Cristo Redentor, o monumento foi fechado pelo PROCON porque o posto médico não estava aberto na hora da fatalidade. A medida, o fechamento do Cristo Redentor, decepcionou visitantes que tentaram ir ao monumento ontem e gerou um jogo de empurra-empurra sobre a responsabilidade entre o ICMBio e concessionária que administra a atração turística. O acesso à estátua pode ser liberado hoje, mas o PROCON quer que funcione, que o posto lá de saúde não seja só de enfeite, é que tenha um profissional lá, um médico, para um caso de emergência, como esse aconteceu no domingo, que esse turista gaúcho morreu, passou mal e morreu de infarto fulminante lá no Cristo Redentor. A entrevista de hoje do Jornal Globo é com o economista Bruno Caraza. Ele diz nessa entrevista: super salário no Brasil, no serviço público, leva a população a questionar a existência das instituições. Para o economista, autor de livros sobre privilégios, supersalários afetam a credibilidade dos poderes, são ruins para a democracia e férteis a discursos populistas. E, principalmente, se esses supersalários for acima do teto constitucional, passando por cima de Constituição, passando por cima de tudo que foi aprovado em leis.
e não são contabilizados, é por fora. E eles não chamam de salário, chamam de outras coisas, gratificação, representação, outros nomes para dizer que não é salário e ficar dentro do teto salarial, que hoje é cerca de R$46 mil, é o que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui no jornal O Globo, aqui embaixo da capa, aqui ontem foi o sorteio, né, para a Copa das Libertadores, o caminho continental dos cariocas, aí mostrando quem são os oponentes dos times cariocas nesta competição de futebol. E por último, é chamada para o segundo caderno do jornal Globo, é uma matéria sobre esse documentário do Batomushi. Ferida pelo naufrágio do Batomushi, a ferida segue aberta. A filha de uma das vítimas da tragédia que aconteceu no Réveillon de 1989, Renata Amato, conta ao jornal Globo como foi criar o roteiro de documentário sobre o acidente. Sara, e em Brasília, o que é que nós temos? Oceli, hoje, no alto da capa do jornal Correio Brasiliense, o jornal ele faz um destaque para uma entrevista do CB. Poder. Universidade de Brasília fortalece o combate à desinformação. No CB. Poder, a reitora Rosana Naves ressaltou o papel da instituição na defesa da democracia e também destacou o Comitê de Enfrentamento à Desinformação. Ela rechaçou atos de intolerância ocorridas no campus e abre aspas. Temos que trabalhar por uma cultura de paz, fecha aspas, disse a docente. Naves também avaliou o início do semestre letivo e a greve dos servidores. E como manchete de hoje é sobre política, o governo quer isentar imposto de renda em R$5 mil e taxar R$50 mil. Promessa de campanha do então candidato Lula em 2022, o aumento da isenção do imposto de renda na fonte para quem ganha até R$5 mil será anunciada hoje no Palácio do Planalto. Em queda de popularidade, o presidente vai promover um evento para anunciar a proposta, que será enviada ao Congresso. Presidentes da Câmara e do Senado foram convidados. A isenção atual é de R$ 2.259,20 e aumento na tabela vai custar R$ 27 bilhões, segundo a estimativa da equipe econômica. O ministro Fernando Haddad confirmou que a compensação será com a criação de um imposto mínimo efetivo para contribuintes que ganham mais do que R$50 mil por mês, R$600 mil por ano. A alíquota prevista é de 10%. E outro destaque também é a Receita recebe 500 mil declarações no primeiro dia de acerto de contas com o Leão. E ao lado da manchete, o Correio também traz uma entrevista com Pimenta da Veiga, a articulação que mudou a República. Na série sobre os 40 anos da redemocratização do Brasil, o ex-deputado revela os bastidores da negociação que levou Tancredo Neves à vitória no colégio eleitoral. Mais médicos terá 2,2 mil novas vagas. O governo pretende reforçar a atenção básica em municípios de todo o país. O edital prevê a criação de um cadastro de reserva para substituição rápida e prioriza a contratação para regiões vulneráveis e de difícil acesso. E também uma da editoria internacional, Ucrânia sobre a mesa. Os presidentes Donald Trump e Putin conversam hoje sobre um plano para encerrar o conflito. O americano afirmou que falará sobre a divisão da ex-república soviética. Ameaça à infância. Terceira reportagem da série Futuro em Ebulição mostra que crianças sofrem mais com a queima de combustíveis fósseis e incêndios florestais. E o Correio Brasiliense nos traz esta imagem que pertence à editoria de esportes e que fala sobre o embaixador do Gama.
De volta à cidade, onde jogou e vestiu a camisa alviverde na infância, o atacante brasiliense Endrick, este que está aqui à direita da imagem, foi um dos destaques do primeiro treino da seleção antes do duelo desta quinta-feira, às 9h45 contra a Colômbia, no Mané Garrincha, pelas eliminatórias da Copa de 2026. O atacante do Real tabelou com o melhor do mundo, Vinícius Júnior, e ouviu instruções ao pé do ouvido do técnico Dorival Júnior. Enquanto isso, um outro candango realizava um sonho. O goleiro do capital, Caleb, este que está em destaque, de 18 anos, nascido no Gama, foi chamado para completar o treino no lugar de Alisson, que não havia chegado ao Distrito Federal. Trio elétrico ainda sobre esportes. Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior podem formar um ataque de 60 gols contra a Colômbia. E agora da editoria de cidades, Ramadã em Brasília. O mês sagrado dos muçulmanos é celebrado no centro islâmico. O senegalês chamado Osman Diene, de 72 anos, compartilha a palavra de Alá com os mais novos. E o Correio Brasiliense de hoje nos traz aqui um assunto sobre um esquema de corrupção envolvendo o Detran. 2 servidores são investigados e acusados de cobrar R$50 pela emissão de documentos. E sobre a vacinação, de olho no calendário. Fundamentais na terceira idade e indispensáveis na infância, as vacinas estão disponíveis nas UBSs. E por último, outra chamada de capa, distritais vão decidir hoje a chefia do IGES. Plenário da Câmara Legislativa vota a indicação do delegado aposentado Kleber Monteiro para um instituto que administra parte da saúde no Distrito Federal. E a eleição em comissão foi apertada, de 3-2. E agora, Oceli com o jornal cearense O Povo. No alto da capa do jornal O Povo, Sara, temos duas chamadas. A primeira na área de economia, é uma entrevista com essa jovem senhora, a Denise Carrá, ela que é a secretária do Turismo de Fortaleza, do município de Fortaleza. E é na área de economia, porque a Secretaria do Turismo de Fortaleza recorre a parcerias com o setor privado para manter ações. E a segunda chamada é na área de esportes, com o sorteio da competição da Libertadores, o time do Fortaleza, que está participando da competição, encara 3 clubes, o Racing, o Colo-Colo e o Bucaramanga, na primeira fase da competição. Copa Libertadores. A manchete do jornal é uma reportagem sobre a inflação, o porquê os preços dos alimentos estão subindo no mundo. O Brasil não é o único a sofrer com a alta dos preços dos alimentos. O aumento da procura no mercado internacional favorece exportações, mas desequilibra a oferta dentro do país. Mudanças climáticas e financiamento concentrado em poucas culturas, em poucos tipos de plantação, também contribuem para encarecimento dos produtos. Esta foto em destaque na capa do jornal O Povo é para ilustrar uma matéria sobre a buraqueira na cidade de Fortaleza, nessa época de inverno. E diz assim a legenda da foto: buracos nas vias, falta de manutenção e qualidade do trabalho estão entre as principais reclamações dos moradores de Fortaleza. Na foto, um buraco é sinalizado com pneus e galhos na Avenida Juscelino Kubitschek. Aí a foto, sinalizando o buraco.
para algum motorista desavisado não cair dentro. Recentemente, semana passada, até a ex-governadora Isolda Sela colocou nas suas redes sociais, chamando a atenção para um bueiro, uma tampa de bueiro, disse que ela passou o carro por cima e correu perigo, pedindo para consertar. Isolda Sela, ex-governadora do Ceará, do mesmo grupo político, ela é do PSB, reclamando em suas redes sociais da buraqueira na cidade de Fortaleza. Outra chamada na área de cidades é que mais de 100 celulares roubados são recuperados no Ceará. Na área de economia, o dólar fecha em R$ 5,68, o menor nível desde novembro, desde o dia 7 de novembro do ano passado. Isso por causa da China e dos Estados Unidos. E na política, a chamada de capa é para uma matéria dizendo que o ex-prefeito José Sarto, do PDT, o ex-prefeito de Fortaleza, do PDT, ele que perdeu a eleição para o Evandro Leitão, do PT, que é o atual prefeito, acusa o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, de mentir e provoca reação de aliados de Evandro Leitão. Sara, e o que é que nós temos no valor econômico de hoje? Oceli, no alto da capa do valor econômico temos 3 chamadas. A primeira é sobre fuga do risco. Com incertezas vindas dos Estados Unidos, ouro supera $3.000 por onça Troy. Estamos com 60% de chance de recessão, diz Gandlat. A segunda é sobre tecnologia. Como a guinada de Jack Ma em direção à inteligência artificial reabilitou a gigante chinesa Alibaba. E a terceira chamada é sobre política. Nem presidencialismo e nem parlamentarismo. Somos uma desordem institucional, diz Ronaldo Caiado. E a manchete de hoje do jornal Valor Econômico é sobre dívida. Mais de 20 companhias listadas na B3 estão em processo de recuperação. De acordo com o Valor Data, a alavancagem média de 52 empresas do Ibovespa, que já divulgaram os números de 2024, subiu de 1,47 para 1,64 vezes. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: mais de 20 companhias de capital aberto no país estão em processos de recuperação judicial ou extrajudicial, número que tende a crescer à medida que mais empresas enfrentam dificuldades para o pagamento de dívidas. Entre as mais recentes estão Bombril e AgroGalaxy, mas a lista inclui casos emblemáticos, como os da Americanas e da Oi. Há ainda a Light, em recuperação desde o ano de 2023, além da Teca, que teve a falência decretada recentemente. O número só não é maior porque algumas empresas conseguiram reestruturar seus vencimentos em negociações bilaterais, como a Azul e a Infracommerce. Já a Aeres e a Vivel atualmente negociam com seus credores. Entre as 52 empresas do Ibovespa que já divulgaram os resultados do ano de 2024, a alavancagem subiu de 1,47 para 1,64 vezes, conforme o Valor Data. E ao lado da manchete de hoje, outra chamada de capa, a renúncia com isenção de imposto de renda será de 27 bilhões de reais, diz o Fernando Haddad. O governo encaminhará hoje ao Congresso a proposta que isenta de imposto de renda trabalhadores que recebem até R$ 5.000 por mês, medida que incluirá cerca de 10 milhões de brasileiros na lista de isentos. A renúncia de receita em 2026, segundo o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, será de 27 bilhões de reais. E no ano passado, durante o anúncio do pacote de contenção de gastos, a estimativa da equipe econômica apontava para a renúncia de 35 bilhões de reais, número subestimado para especialistas em contas públicas.
E essa perda de arrecadação será compensada com a criação de um imposto mínimo efetivo sobre quem recebe mais de R$50 mil por mês. E nesse cálculo serão incluídos rendimentos hoje isentos, como dividendos. E mais abaixo, outro destaque, o imóvel entra em holding pelo valor real. E o Valor Econômico traz esta imagem em destaque que fala sobre conjuntura, com a seguinte legenda: com previsão para o crescimento do PIB brasileiro neste ano de 2,2%, superior à média do mercado, a economista-chefe de Brasil do JP Morgan, Cassiana Fernandes, acredita que o impulso da agricultura trará choque de oferta positivo, ajudando a economia. E ao lado, outro destaque, cresce a aposta em corte da Selic ainda no ano de 2025. Apesar de o ciclo de alta da taxa Selic ainda estar em andamento, parte dos economistas de mercado já começa a ajustar suas projeções para incluir, ainda no fim deste ano, o início da redução dos juros. As surpresas negativas no desempenho da atividade econômica nas últimas semanas e a apreciação da taxa de câmbio tem levado o número crescente de instituições financeiras a rever as suas projeções. Em um levantamento feito pelo jornal Valor Econômico, com 125 casas, mostra que 30 delas já projetam o início de uma flexibilização monetária no segundo semestre, enquanto a média das estimativas aponta uma Selic a 15,1% no término do ciclo de alta. O valor observado para o fim de 2025 fica em 14,92%. A consultoria Pesco é o mais otimista, projetando que a Selic encerrará o ano a 12,25%, ajudada por câmbio comportado e ventos externos desinflacionários, além de uma inflação local que deverá perder a força. E mais abaixo, a CIMED vende fatia a fundo de Singapura. E outra imagem que o Valor Econômico nos traz hoje é sobre marketing. O programa Pacto Prateado do Grupo Boticário prevê capacitação de mulheres com mais de 50 anos de idade para o mercado de trabalho, além de produtos específicos e fóruns de discussão. E abre aspas, a marca que não enxergar isso provavelmente lá na frente vai ter algum tipo de desafio, disse ao 15cast, que é o videocast do jornal Valor Econômico, a vice-presidente de Consumer da empresa, Renata de Carvalho. E outros destaques de hoje também é sobre a dupla listagem da JBS e Eurofarma leva 60% da Dermage. E por último, temos um destaque também, o dólar recua para R$ 5,68, o menor nível em 4 meses. E a manchete nos informa o seguinte, o dólar iniciou a semana em baixa, influenciado pelo cenário internacional. Com recuo de 0,99%, a moeda americana fechou a R$ 5,68. Menor nível desde 7 de novembro. No ano, a queda é de 8%. E dados mais fracos de vendas no varejo dos Estados Unidos colaboraram para a perda de força do dólar em relação às principais divisas. Para os exportadores de commodities como o Brasil, novos estímulos à economia anunciados pelo governo chinês também ajudaram. Edson, nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, a primeira nota da coluna do Estadão diz: defender a esquerda tem mais charme para conseguir apoio, diz o advogado do general Braga Neto. Outra nota: o plenário do Senado vota hoje um projeto de lei que enfraquece a lei da ficha limpa. Para o advogado e ex-juiz Marlon Reis, que foi o idealizador da lei da ficha limpa, essa alteração é muito perigosa e a proposta pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente inelegível até 2030. Abre aspas.
diz o ex-juiz Marlon Reis. Se o texto for aprovado, a defesa de Bolsonaro terá uma linha argumentativa fortíssima. O projeto exige comportamentos aptos a implicar a cassação no caso de condenados por abuso do poder político. Bolsonaro não foi cassado porque não foi reeleito. Fecha aspas, afirmou Marlon Reis à coluna do Estadão. Aqui tem outro registro do senador de Pernambuco, Humberto Costa, ele que é o presidente interino do PT. Ele disse: os bolsonaristas prometeram colocar 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro. Foram menos de 20 mil. Contra dados não há argumentos. Não entregaram nada. Fecha aspas, é o destaque do Pronto Falei, da coluna do Estadão. André Vargas, ex-presidente da Câmara, aparece lá no Congresso Nacional. De volta a Brasília, no Planalto, ao lado de Edinho Silva, que é candidato à presidência nacional do PT, Vargas teve a última condenação da Lava Jato anulada pelo STF em 2023. Agora vamos para a página de editoriais do Estadão. A primeiro editorial, o orçamento paralelo de Itaipu, a hidrelétrica. Usina destina 752 milhões de reais para uma universidade do Paraná. Tudo fora do orçamento da União. Ou seja, o consumidor de energia elétrica é quem está pagando pela obra na universidade, sem qualquer controle público. Segundo editorial, demonstração de fraqueza. Fiasco do ato domingo passado no Rio de Janeiro, que deveria servir para Bolsonaro exibir força popular em favor do projeto para livrá-lo da prisão, mostra que esta pauta só interessa mesmo ao ex-presidente da República e não ao país. Páginas de política do Estadão de hoje, terça-feira, dia 18 de março. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários da Presidência da República, investiga a nomeação de ministros de Lula para conselho de empresa multinacional. Para a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que regula o mercado de capitais, os ministros Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT, afastado momentaneamente, a ministra Aniele Franco, do Rio de Janeiro, irmã da vereadora assassinada, a Marielle Franco, e o chefe da CGU, da Controladoria Geral da União, tinham de realizar uma consulta formal antes de assumir esses cargos de conselheiro, cada um ganhando na faixa aí de 25 mil reais. Para saber da Comissão de Valores Mobiliários se não haveria um eventual conflito de interesses, ele sendo ministro, eles, os três sendo ministros da República e assumindo cargo de conselheiro em
multinacional. Diz assim o texto dessa matéria. A Comissão de Valores Mobiliários abriu processo administrativo para apurar possíveis irregularidades na nomeação de 3 ministros do governo Lula para cargos em conselhos de empresa privada. Para o órgão, a CVM, que regula o mercado de capitais no país, os titulares da Previdência, Carlos Lupe, da Igualdade Racial, Aniele Franco, e da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, deveriam ter realizado uma consulta formal prévia sobre eventual conflito de interesses antes de assumirem cadeiras no Conselho de Administração da Tupi, uma metalúrgica multinacional com ações negociadas na Bolsa de Valores, a B3. Procurados, os 3 ministros disseram ter se submetido a processo do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, que não apontou conflito de interesses. A Tupi afirmou ao jornal Estadão que a eleição de membros do Conselho segue políticas internas e é baseada na autodeclaração do candidato sobre o cumprimento da legislação aplicável. Ela não vai atrás, a empresa não vai atrás. Quem acredita na autodeclaração do candidato. Os mandatos dos 3, do Carlos Lupe, da Aniele Franco e do Vinícius Marques de Carvalho, tiveram início em 2023, por indicação do BNDES Participações, a estatal que detém 28,19% das ações da Tupi. Mas os casos só foram enviados à Comissão de Ética Pública da Presidência da República um ano depois, no fim de 2024, no fim do ano passado, após a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, enviar ofício à companhia com questionamentos. Após consulta, a Comissão de Ética emitiu parecer favorável aos ministros, mas o assunto não se encerrou. O colegiado vai decidir, agora no dia 24, se deve ser aberto processo por violação ética, pelo fato de os 3 ministros não terem consultado o órgão responsável sobre o processo de ingresso nesse conselho dessa metalúrgica chamada Tupi. Segundo a Casa Civil do governo Lula, a comissão vai deliberar sobre a instauração de procedimento ético que pode resultar numa censura ética, sanção válida por 3 anos, que funciona como uma mancha no currículo de servidores do Executivo. Em documento enviado à metalúrgica Tupi, essa multinacional, em outubro de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários disse que a Lei de Conflito de Interesses prevê que pessoas com cargos na administração pública federal só devem exercer atividade privada com autorização da Comissão de Ética e recomenda que a empresa exija dos agentes públicos a comprovação
de consulta formal e parecer de inexistência de conflito de interesses antes de nomeá-los. Após a reprimenda da autarquia e com atraso de mais de um ano, os três ministros formularam consulta e obtiveram no início deste ano pareceres favoráveis que serão submetidos aos demais integrantes da Comissão de Ética. A remuneração paga por essa metalúrgica, por essa multinacional Tupi, aos membros do Conselho de Administração no ano de 2024, ao todo, foi de R$ 4.028.000, o equivalente na média de R$ 39.000 por mês para cada um deles. Houve ainda um provento de R$ 1.077.000 por participações em comitês. A Aniele é do Comitê de Pessoas, Cultura e Governança. O ministro Carvalho, da CGU, integra o Comitê de Auditoria e Riscos Estatutários. E o Carlos Lupe, da Previdência Social, ele pertence ao Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade. Somado os ganhos pelo cargo público e pela atuação nessa empresa multinacional, ainda que não tenham qualificação condizente com a posição que ocupam, os três receberam valores mensais acima de R$ 83.000, quase o dobro do teto do funcionalismo público federal, hoje de R$ 46.000. Em outubro, o chefe de gabinete de Carvalho na CGU, o Flávio Rezende Dematé, enviou e-mail ao presidente da Comissão de Ética sobre a cobrança da Comissão de Valores Mobiliários. A resposta da secretária executiva do colegiado, Renata Almeida Dávila, corroborou a posição do órgão regulador. Abre aspas, no exercício do cargo, a autoridade somente poderia exercer atividade privada após devidamente autorizada pela Comissão de Ética Pública. Portanto, mais um penduricalho, desta vez não é no Poder Judiciário, é no Poder Executivo, ganhando dinheiro além do salário de ministro e por fora do teto constitucional de R$ 46.000 por mês, para turbinar o salário desse pessoal, pelo menos esses três ministros, descoberto aqui pela editoria de política do jornal O Estadão. Outra matéria. Pastas dizem que BNDES conduziu indicações e descartou impedimento. O Partido Cidadania decide romper com a federação com o PSDB. Federação é o nome que se dá a uma coligação por 4 anos. As coligações antigamente era só pelo período da eleição e depois não mantinham mais, mas a federação é uma coligação duradoura por 4 anos e o Cidadania decidiu romper com essa federação, não quer mais andar junto com o PSDB. O ex-presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele se reuniu com o Lula ontem e recusou o cargo na esplanada dos ministérios. O senador queria ocupar pastas sob o comando de Alckmin, que é o Ministério do Desenvolvimento,
Ministério da Indústria, ou o ministério ocupado hoje por Ricardo Lewandowski, que é o Ministério da Justiça e Segurança. Mas preferiam não entrar no governo promovendo saídas traumáticas. Segundo ele, vai cuidar do mandato dele e de uma possível candidatura ao governo de Minas Gerais nas eleições do próximo ano. Sessão extra vai julgar recursos de Bolsonaro e general para que os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin possam ser afastados do julgamento da denúncia do inquérito do golpe. Se a primeira turma pode julgar o recebimento da denúncia ou se o julgamento deve ocorrer no plenário do STF. E a essa sessão para julgar esses recursos, será aberta às 11 horas da manhã de amanhã e se estenderá até às 23 horas e 59 minutos de quinta-feira. Em seu despacho, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, alegou excepcional urgência. O julgamento da denúncia do golpe será no dia 25 de março, lá na primeira turma do STF. Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro foram condenados por propina, receber propinas aí de R$6.800.000. A Corte Especial do STJ sentenciou 3 magistrados que atuam no Tribunal Regional do Trabalho, penas chegam a 20 anos de prisão, mas cabe recurso. Esse é só o primeiro julgamento. Um esquema de corrupção que levou à condenação de 3 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro movimentou 6,8 milhões de reais em propinas somente para os magistrados, isso entre os anos de 2017 e 2020, segundo a Procuradoria-Geral da República. Marcos, o nome dos desembargadores: Marcos Pinto da Cruz, Fernando Antônio Zorzernon da Silva e José da Fonseca Martins Júnior foram condenados por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, os desembargadores montaram um esquema de corrupção em conluio com empresários, advogados e o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Esse foi cassado do mandato em 2021. A sentença da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça foi aplicada na última quinta-feira. As penas impostas aos magistrados chegam a 20 anos de prisão. Marcos da Cruz, 20 anos e 3 meses de prisão. José Martins Júnior, 16 anos e 3 meses de prisão. E o Fernando da Silva, 10 anos e 5 meses de prisão. O desembargador Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues foi absolvido por unanimidade. Abre aspas. O conjunto probatório revela-se coeso, harmonioso e evidencia a sincronia da ação de corruptos e corruptores no mesmo sentido da prática criminosa, afirmou a ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, no voto que foi seguido pelos demais ministros do colegiado. A advogada indicada para o STM terá almoço com cúpula das Forças Armadas, ela que é a advogada Verônica Sterman,
indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Superior Tribunal Militar. Ela almoçará hoje, logo mais, com a cúpula das Forças Armadas. O encontro é uma iniciativa do ministro da Defesa, José Múcio, e deve ter a presença dos comandantes da Marinha, Marcos Olsen, e da Aeronáutica, Marcelo Damasceno. O general Thomas Paiva, comandante do Exército, não deve participar. A indicação de Verônica precisa ser aprovada pelo Senado. Ela não foi ainda sabatinada. Ministro Alexandre de Moraes nega saidinha de Páscoa, para passar a Semana Santa em casa, ao ex-deputado federal Daniel Silveira, ele que é do Rio de Janeiro. Área internacional. Justiça questiona Casa Branca por descumprir ordens sobre deportações. Israel lança ataque contra o Hamas em meio a impasse nas negociações. Macedônia do Norte prende 15 após incêndio em boate. Editoria de Metrópole. Governo prepara lei antimáfia que mira bens do crime e endurece prisão. Ministério Público denuncia 6 pela execução daquele empresário delator do PCC que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos. Tenente comprou carro e tirou foto com dinheiro. O tenente aqui é um dos matadores do empresário. IDEC move a ação judicial contra a ANS para barrar plano de menor cobertura. A ANS é a Agência Nacional de Saúde. Lixo estrangeiro nas praias paulistas aumenta 500% em 5 anos. Sorteio da Copa de Libertadores põe Palmeiras em grupo tranquilo. São Paulo revê Algoz. E na Copa Sul-Americana, o Corinthians cai em chave com times tradicionais. No caderno de Economia e Negócios, a matéria é atividade econômica surpreende e cresce mais que o esperado no mês de janeiro deste ano. Na entrevista com o economista Caio Megali, ele diz: com a Selic em 15%, inflação fica acima da meta. Para o economista-chefe da XP Investimento, que é uma empresa, o Copom não deveria sinalizar que vai parar no percentual de 4,25% de juros. E por último, Minas e Energia defende o aumento, o Ministério das Minas e Energia defende o aumento da mistura do etanol na gasolina até 30%. E agora, Sara, o que é que nós temos nas páginas internas do jornal O Globo? Nas páginas de opinião do Globo, Celi, o jornal escreve estes seguintes textos. Apagão de dados na saúde é inaceitável. Espera por consulta no SUS chega a 2 meses, só que 13 estados nem fornecem informações regulares. São estarrecedoras as informações sobre o Sistema Único de Saúde obtidas pelo Globo junto ao Ministério da Saúde. Há registro de 5,7 milhões de brasileiros à espera de consulta e de 600,4 mil aguardando cirurgia. Pelos dados disponíveis, a espera média para cirurgia é de 52 dias, o sextuplo da registrada em 2013. Para consulta com especialista, 57 dias, o triplo de 2010. E esses números podem ser ainda piores, pois não há informações regulares e consistentes para 13 estados, entre eles São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. 10 capitais, incluindo São Paulo e Belo Horizonte, nem sequer estão integradas ao sistema federal.
O apagão de dados sobre saúde, uma das maiores preocupações dos brasileiros, de acordo com as pesquisas de opinião, torna impossível fazer uma gestão minimamente aceitável do SUS. Somente depois de questionado pelo jornal Globo, o Ministério publicou portaria prevendo a criação de um novo sistema de coleta de informação e tornando obrigatório o envio de atualizações sobre o tempo de espera. Motivo para urgência não falta. E mais um pouquinho à frente, o texto também diz o seguinte: criado pela Constituição de 1988, o SUS é uma conquista. Poucos países de renda média têm um serviço de saúde pública com a abrangência do brasileiro. Zelar para que tenha uma gestão de primeira linha deveria ser prioridade. E sem saber quanto tempo os pacientes ficam na fila de espera, não há como tomar as melhores decisões para reduzir o problema. Idas e vindas sem fim em diferentes filas também não fazem sentido. E na saúde, mais em que em qualquer outra área de serviço público, escolhas equivocadas têm custo irreparável. E em doenças como o câncer, a demora pode ser a diferença entre a vida e a morte. E a opinião do jornal finaliza com o seguinte parágrafo: garantir informações fidedignas e uma gestão mais eficaz, de modo que a população tenha acesso à saúde de qualidade no momento em que necessita, é a principal missão do recém-empossado ministro Alexandre Padilha. Ele e o presidente Lula serão cobrados por isso nas urnas. E outro texto também: atuação empresarial na conservação ambiental precisa ser encorajada. O governo do Pará se prepara para lançar novo modelo de concessão de área florestal à iniciativa privada. E na editoria de política, temos a matéria sobre obstáculos à anistia. O Bolsonaro escala Tarcísio, mas esbarra em divisão do PSD e resistência do Republicanos e de Mota. E a matéria nos traz o seguinte texto: a ofensiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, do partido PL, para que lideranças do Centrão apoiem a anistia aos condenados do 8 de janeiro encontra obstáculos políticos, como bancadas divididas e a oposição do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Partido Republicanos de Paraíba. Ontem, Mota disse a aliados não querer tumultuar o ambiente da casa e enviou o recado de que não irá ceder à pressão de bolsonaristas nas ruas. E à frente da manifestação de Copacabana, no domingo, no Rio de Janeiro, o Bolsonaro afirmou que Gilberto Kassab, o presidente do PSD, está ao seu lado e escalou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, para virar votos no seu partido, o mesmo de Mota. E lideranças do PSD afirmam que o partido está dividido, com cerca de 20 dos 44 deputados favoráveis à revisão de penas dos condenados. Se o tema realmente for pautado, a expectativa é que a legenda libere os parlamentares para que votem como quiserem. Já a cautela de Mota refletida no Republicanos, que também tem 44 deputados. Como noticiou a colunista Bela Megali, o presidente da sigla, Marcos Pereira, avalia que a anistia não pode ser aprovada antes que todas as ações sobre os atos golpistas sejam analisadas e finalizadas. E, segundo ele, se isso ocorrer, haverá espaço para que partidos contrários anulem a medida no STF. E o jornal nos traz essas duas imagens em destaque. À esquerda, a legenda nos fala sobre rusgas no passado. Bolsonaro afirmou que Kassab, do PSD, está ao seu lado. Mas em contrapartida, aqui à direita, sobre resistência, Marcos Pereira é contra aprovar o projeto neste momento. Governador é o favorito a suceder ex-presidente entre presentes em ato. Tarcísio fica à frente de Michele com o nome mais citado para disputar o Planalto. E maioria elege STF como maior inimigo. E aqui o jornal O Globo nos traz estes dados em destaque,
que a fonte é do monitor do debate político do SEBRAP e ONG More in Common. E esta pesquisa foi feita com 495 entrevistados no ato da praia de Copacabana, que aconteceu no último domingo, no Rio de Janeiro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais. E as pessoas foram entrevistadas com a seguinte pergunta: se Bolsonaro não puder concorrer, qual dos nomes a seguir é o melhor para concorrer à presidência? E em primeiro lugar, com 42%, tem o Tarcísio de Freitas. Em segundo lugar, com 21%, a Michele Bolsonaro. E em terceiro lugar, com 16%, é o Eduardo Bolsonaro. E outra matéria ainda da editoria de política: povo não esquecerá tentativa de golpe, diz o autor de Placa Viral. O João Pedro Fagundes, de 18 anos, começou a produzir peça na véspera e, segundo ele, foi muito bom poder representar milhões de brasileiros. E aqui nesta imagem nós podemos ver este cartaz que foi exposto e a foto que captou o protesto silencioso em Copacabana, que também viralizou. Polícia Militar do Rio quebra a tradição e divulga público 22 vezes maior que a Universidade de São Paulo. E ainda sobre política, Lula se reúne com Pacheco, que descarta ministério. Cotado para integrar a esplanada, o senador disse que sua ajuda ao governo se dará no Congresso. E ele deixou em aberto a possibilidade de disputar o governo de Minas Gerais no ano que vem, como quer o presidente. Gleisi atua por PEC da segurança e governo debate melhor estratégia. O Planalto espera definição das presidências das comissões e votação do orçamento, enquanto discute a tramitação. E outra matéria, o PSOL aciona STF para anular regras aprovadas para emendas. O projeto do Congresso deixa brechas para manter falta de transparência. Cidadania aprova fim de federação com PSDB. Com relação desgastada, o partido aprova se desvincular de tucanos a partir do próximo ano, em 2026, e avalia união com outra sigla. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua companhia até aqui e convidá-los mais uma vez para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez. Até lá.